Glória a Deus. Pai Santo, obrigado por esse dia tão especial, por essa comunhão, estarmos aqui entre irmãos, homens de Deus, homens que o Senhor separou para esse tempo, para esse lugar. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Espírito do Senhor está movendo em nós e também através de nós. Obrigado por cada porção da palavra que foi repartida. São áreas da nossa vida que o Senhor está acrescentando para que possamos ser líderes ainda mais excelentes, mais hábeis, mais cheios da vida, da presença de Deus. Para que possamos reproduzir tudo o que temos recebido, ó Deus, para abençoar o nosso rebanho, para abençoar, ó Deus, aqueles que estão conosco. Dá-nos um coração humilde nesse dia para aprender. Dá-nos um coração humilde, ó Deus, para ser sensível à voz do Teu Espírito, para seguir as direções do Teu Espírito. Ó Senhor, nós te damos graça porque o Senhor é bom e o Senhor sempre está pensando coisas boas através de nós. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse livro aí é o último livro que eu escrevi para a nossa conferência, Pastor Márcio. Então, estou dando esse livro para você que você também abra o coração para mim, amém? Um presente, né, Márcio? Glória a Deus. E amanhã eu vou trazer para vocês também, tá bom? Vocês estão aqui, estão ouvindo? Vou trazer amanhã para vocês também. Eu sou o pastor Francisco Vasco, sou casado, tenho 3 filhos, um filho de 16 anos, um de 13 e uma menina de 5 anos. Glória a Deus. Não sou vascaíno, então você que é flamenguista, abre o coração para me ouvir, amém? Fui pregar no Rio de Janeiro uma vez, percebi que o clima pesou, foi porque eu falei o meu nome. Então nada a ver, não sou torcedor do Vasco, eu quero compartilhar com você rapidamente. Você sabe, cada ano nós temos recebido uma palavra profética. E eu entendo que o pastor Aloísio, ele é um apóstolo, apesar que ele não sustenta isso, mas ele é alguém que Deus levantou. E eu assim, procuro ter essa percepção de honrar aqueles que Deus tem levantado e também de entender o que sai da boca dele, é uma direção para nós também como igreja, né? Então, ele declarou que esse será o ano da casa cheia. E eu creio que será o ano da casa cheia. Amém? E cheio de tudo que é bom. Sua casa também vai encher. A obra que você está liderando também vai encher. A conta vai encher. Tudo vai encher para a glória de Deus. E você sabe, as coisas de Deus não acontecem automáticas. Elas são recebidas pela fé. A coisa mais importante que nós temos na nossa vida é que nós temos. Não foi nem os milagres que nós recebemos. Se alguém te perguntar qual que é a melhor coisa, a maior coisa que já te aconteceu, eu tenho por mim que é a salvação. Quantos concordam? Amém. E ela foi acessada de que maneira? Pela graça mediante a fé. Por que Deus mudaria com as outras? Então, cura também é pela graça mediante a fé. Crescimento do ministério também é pela graça mediante a fé. Se a primeira se iniciou tudo dessa forma, ele não mudaria com as outras. Então tudo é pela graça mediante a fé. Se não tiver fé da nossa parte, a graça se torna ineficaz. Entende? Então, é preciso aplicar fé. O Senhor me deu uma palavra, né, a respeito dessa questão da casa cheia. Compartilhei com os meus pastores, eu penso que é uma palavra pastoral e vou compartilhar com você também. Os discípulos experimentaram casa cheia? Sim, experimentaram casa cheia. Atos capítulo 2, versículo 41 diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Isso é casa cheia, 3.000 pessoas. E aí depois, Atos capítulo 4, versículo 4, muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. 5.000. Agora, 5.000 pessoas, cada um na sua medida e na sua proporção. Se eles receberam, nós vamos receber também. Amém? Ainda esse ano eu quero declarar sobre a sua vida que Deus vai surpreender você. Não tem esse ano como o ano que já acabou. Deus vai surpreender você. Eu creio. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para falar para você. Deus vai te surpreender. Sabe, você dá presente para os seus filhos, mas tem momento que você os surpreende, ou a sua esposa, não é? Surpreender é diferente daquilo que é normal, que é cotidiano. Então, espere também para ser surpreendido por Deus. Eles foram surpreendidos. Mas o que o Senhor falou comigo? Antes do Senhor fazer algo através de nós, primeiro o Senhor faz algo em nós. Por isso que o título dessa mensagem, rapidamente, é Em Nós e Através de Nós.
Então eu fui lá para o final, eles experimentaram tudo isso, né? Nós conhecemos um Pedro que teve um momento que ele negou Jesus. Nós conhecemos um Pedro que orou e teve gente que não foram curadas, mas depois nós temos um outro Pedro. O que aconteceu com ele? Teve algo que aconteceu com ele, né? Teve algo que aconteceu com ele. Muitos de nós focamos somente no Espírito Santo, eu vou chegar lá. Mas basicamente eles receberam 4 coisas. Eles não conquistaram, eles receberam. Diga, receberam. Nós pastores temos que aprender a receber. Amém. Nós temos às vezes dificuldade de receber. Nós temos dificuldade para receber. E você serve a um Deus que te serve. Né? Entendeu aí? Você serve a um Deus que te serve. E eu vou mostrar isso para você. Então qual foi a primeira coisa que os discípulos receberam? Eles experimentaram casa cheia. Nós também vamos experimentar casa cheia. Mas nós precisamos aprender a receber essas coisas. Nós gostamos muito de repartir, de entregar. Mas às vezes parece que não sei qual o engano, qual que é o sofisma, mentira do diabo, e ela tem que cair por terra. Às vezes nós temos dificuldade de receber, né? O pastor brincou aí, mas é verdade. Eu ministro palavras às vezes, em alguns lugares, eu falo, nossa, que avivamento. Aí você vai na reunião de pastores, você vai, não, eu vou quebrar tudo aqui. Aí você ministra, você fala, uma resistência. Eu deveria ser 5 vezes melhor, mas por quê? Porque alguns têm dificuldade de receber. Dificuldade às vezes para... Então o que o Senhor está dizendo? Vocês vão trabalhar comigo? Vocês vão realmente agora ser os meus representantes? Vocês vão desfrutar de obras ainda maiores? Mas primeiro eu vou ministrar algo na vida de vocês. E o que é interessante? É que Jesus, durante esses 3 anos que eles ficaram com ele, ele serviu. E depois que ele ressuscitou, o que o Senhor fez com ele? Serviu. Então hoje eu quero falar sobre 4 coisas que eles receberam depois do processo da ressurreição. Sabe por quê? A obra completa na nossa vida é quando nós aprendemos a receber a obra depois da ressurreição. Isso aí é um alimento para você depois ruminar nisso. Primeira coisa que os discípulos receberam, em nós e através de nós. Nada novo, algo tudo que está na palavra de Deus. Ao cair da tarde, João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, eles estavam com o quê? Com medo. Veio Jesus, pôs-se no meio dele e diz, paz seja convosco. A primeira coisa que o Senhor quer ministrar em nós, depois através de nós, é paz. Nós não podemos edificar algo grande, não podemos desfrutar de casa cheia se nós não formos cheios de paz. Jesus morre e agora os discípulos entram em casa, trancam as portas e estão com medo. Sabe, é muito ruim quando nós somos tomados de medo. Vamos fazer uma reforma? Não, estou com medo de não dar certo. Vamos multiplicar? Não, estou com medo daquilo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse é o seu tempo, irmão. Seja livre do medo e seja ousado. Deus está com você. Amém? Não podemos ser tomados de medo. O Senhor está dizendo, olha, eu vou usar vocês para algo muito grande, mas primeiro eu preciso fazer algo dentro de vocês. Vocês estão com medo. Dessa forma não dá. Vocês estão com medo dos judeus. E as portas estavam trancadas. Mesmo que você tenha trancado alguma porta, Ele é poderoso para atravessar essas portas, para apresentar para você e dizer, paz seja convosco. Por que nós precisamos de paz? Porque o tempo todo o inimigo quer fritar na nossa cabeça. O povo não vai te honrar, você não vai ser ouvido, vai dar errado e tudo. Você tem que estar em paz com Deus. Você tem que estar em paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. O diabo luta com todas as forças para tirar você dessa posição. A posição de ter paz. Entende? Se nós não tivermos paz, fomos tomados de medo, como nós vamos edificar algo grande? Quero declarar sobre a sua vida nesse dia, você é cheio de paz. Você vai ter paz para pregar. Você também vai ter paz para edificar. E quando você resolver descansar com a sua família, também tenha paz. Porque o irmão está descansando. Nossa, eu fico mal, estou acusado, deveria estar lá. Não, você está descansando, fica descansando. Amém. Paz para escrever também, você vai ter paz. Sabe, paz para edificar. É muito importante quando você é cheio de paz. Qual foi a primeira coisa que o Senhor começou? João 19, ele morre. João 20, ele ressuscita, ele fala, primeira coisa que eu quero começar com vocês, a base para vocês terem um ministério edificante, a base para vocês terem um ministério frutífero, a base para você ter uma vida frutífera, um casamento abençoado, criação de filhos abençoado, tudo começa com paz.
Se você perdeu a paz, tem que parar. Se perdeu a paz, tem que parar. E o que acontece? O Senhor falou o que para eles? Paz seja com você. E aí o Senhor mostrou para eles os lados. O que significa mostrar os lados? Tem uma implicação espiritual. O Senhor não mostraria os lados à toa. O Senhor falou para ele, paz seja com você. E o versículo 20 diz, e mostrando os lados. O que significa mostrar os lados? O que significa? Fala para nós. Não vou falar não. Tem que pesquisar. Demorei para saber, não é assim não. E dizendo-lhe isso, mostrou as mãos e mostrou os lados. Quando você paga alguma coisa e alguém vai te cobrar de novo, o que você faz? Está pago aqui, ó. Eu lembro uma vez que eu comprei um carro para minha esposa. E aí o que aconteceu? O Senhor me deu um bom termo, um favor, foi multiplicado. E eu tive a oportunidade de quitar o carro. Ia vencer daqui 2 anos, 3 anos. Isso é muito favor, é aceleração quando você paga. Até sua voz muda quando você liga lá para operadoras. Falou, oi, eu quero fazer uma quitação. A mulher, 2 parcelas, não, eu quero quitar o contrato. Só um pouquinho que eu vou... Aí eu sei que eu quitei esse contrato, uma sensação muito boa. Só que o banco que eu trabalhava no Brasil, é o seguinte, ele mandava o boleto. E aí com 3 letras, PGM pagar ou ADM agendar. Eu quitei o bem e ele continuou me mandando mensagem. Aí eu falei, deve ser que foi o primeiro mês, não registrou ainda, ignorei. No segundo mês eu fiquei assim, bravo com esse negócio. Falei, que incompetência desse banco. Como todo bom pobre, pensei, vou ganhar uma indenização. Porque isso aqui cabe uma indenização, né? Cobrança indevida. Qual que é o nome da outra coisa que eles falam? Danos morais. Minha moral estava alta naquela época. E aí, no 3º mês, eles mandaram de novo. Aí eu fiquei bravo. Liguei até para o irmão. Falei, não é possível um negócio desse. Na hora que eu terminei, o Espírito falou comigo. Por que você está nervoso quanto a isso? Ignora. Já está pago. Essa experiência que você está passando, foi só eu que deixei você passar. Sabe por quê? De vez em quando o diabo também manda os torpedos lá do inferno para você. Consta no nosso sistema, em aberto aqui, um negocinho com você, viu, Napoleão? Aí o que você tem que fazer para ele? Já está pago. Você, pastor, precisa toda semana declarar isso. Está pago. Está pago. Está pago o seu passado, está pago os pecados, mas também aquilo que você precisa está pago. E por que mostrando os lados, Wilton Antunes? Até o final eu falo para você, Wilton Antunes. Cheio de expectativa. A mulher foi criada da parte do homem, não foi? Qual foi a parte que ela foi criada? A igreja é o quê? Simboliza o quê? A mulher, aleluia. Então você já está entendendo. Segunda coisa, porque eu não tenho tempo, irmãos. Meu tempo aqui não dá para falar essas coisas. Segunda coisa. À noite, vamos pregar à noite. Segunda coisa que eles receberam, qual foi a primeira? Paz. João capítulo 20, eu estou numa sequência com você, para chegar lá na casa cheia. João capítulo 21, a Bíblia diz que Pedro disse, vou pescar. Disseram os outros discípulos, nós vamos contigo. Naquela noite entraram no barco e trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. E aí, João capítulo 20, versículo 5, o Senhor chega para eles e diz assim, e aí a Bíblia diz que Jesus se revelou, né? Chega até eles ao clarear da madrugada, todavia os seus discípulos não o perceberam. E aí no versículo 5, é tão interessante que Jesus vai lá e reconecta eles à identidade deles. Reconectou a identidade, ele chegou e disse, filhos, tens aí alguma coisa de comer? A segunda área que o Senhor queria trabalhar na vida deles é a provisão. Deixa eu te falar, antes de nós experimentarmos casa cheia, antes de experimentarmos milagre, nós precisamos aprender a receber provisão que vem do alto. Um dos sinais que Deus levantou, esse ministério que Deus levantou você é o quê? Provisão. Provisão não vem de homens, provisão vem do Senhor. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. E eu quero declarar, você foi plantado junto a ribeiros de água. E bendito é o homem que confia no Senhor, mesmo quando vem o calor, sua folha vai ficar verde e você não vai se perturbar e nem deixar de dar fruto. Não importa essa questão de inflação, de crise, você confia no Senhor.
E aí o que acontece? O Senhor chega para ele e fala: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Poderia ter chamado de outra coisa, mas o que acontece? Você precisa entender sempre a sua identidade de filho. Você é filho. Servos querem fazer, só filhos recebem. Amém. Quando o Senhor, a primeira coisa que Ele chama eles de filho, o Senhor está reconectando eles a uma identidade. Vocês são filhos. E aí, tem aí alguma coisa de comer? Agora você fala assim, o que acontece? Pedro voltou a pescar. Pedro era o único que não deveria voltar a pescar, gente. Por quê? Porque em Mateus capítulo 4, estava Jesus caminhando. E aí Jesus viu eles de longe. O que Jesus disse? Vinde a mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Diz a Bíblia que imediatamente eles largaram a rede e foi seguir com Jesus. Essa pescaria aqui, todavia, ela mostra uma mensagem para nós. Decepção. Todas as vezes que você decepciona com alguma área, às vezes que você quer que Deus mova de um jeito, mova de outro jeito, ou que Deus faça daquela outra forma, você fica sem fruto. Aí você é tentado a fazer aquilo que você fazia anteriormente. Você é tentado a voltar a fazer aquilo que você fazia anteriormente. Você é tentado a voltar a confiar nas suas forças do passado, daquilo que você fazia. Por que não fala que Pedro foi fazer algum móvel? Por que não fala que Pedro foi trabalhar no comércio, alguma coisa? Pedro voltou a pescar, justamente a fazer aquilo que ele fazia antes. Nós, pastores, em algum momento, temos que guardar nosso coração, senão nós estamos tentados a voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes. Não é nada pecaminoso, não é nada mal. Mas qual que é o problema disso? Quando nós não confiamos na provisão, quando nós não confiamos no amor de Deus, nós ficamos sem fruto. Mas vou te falar uma coisa. Pedro tinha acabado de negar Jesus. Ele estava debaixo de condenação. Quando você entra, quando você permite a condenação entrar no seu ministério, você vai trabalhar e não vai ter fruto. Sabe por que Deus não pode abençoar você na condenação? Porque senão Ele vai reforçar um comportamento seu. Ele vai dizer, pode continuar assim que eu vou te abençoar. Ele não pode abençoar você na condenação, na amargura, quando você fica chateado com outro que está crescendo, outro que fez aquilo. Não pode. Ele trabalhou, e aí, o que acontece? Não pegou nada. Aí o Senhor falou assim para ele, filhos, tens aí alguma coisa de comer? Reconecta a identidade, você é filho. Por que vocês saíram para cá? Pedro, eu não tinha acabado de falar para você em João 15 que eu ia cuidar de você, se você permanecer em mim, no meu amor, na minha palavra. Agora você está aqui pescando. Por que você está fazendo isso? E aí a Bíblia diz que o Senhor fala assim para ele, joga do lado direito, que você vai achar muitos peixes. Os pescadores não jogam a rede do lado direito. Por quê? Porque eles jogam do lado esquerdo, a mão direita é a mão forte. É a mão que você puxa a rede. Então, quando você joga do lado contrário, você vai estar fazendo algo ao contrário. O Senhor está dizendo, vocês vão trabalhar e vão crescer e multiplicar, não confiado na sua força. Mas vai ser na minha força. Não vai ser naquilo que você dá conta de fazer. Se Pedro, você sabe, tem áreas às vezes da sua vida que você tenta fazer e o seu bem, você não vai prosperar. Sabe por que você não vai prosperar? Porque se você prosperar, aí você vai esquecer daquela voz dizendo, filho, o que você está fazendo aqui? Fui eu que tirei você desse barco. Você está voltando para cá. O que você está fazendo aí? Pedro não podia pescar. Ele não podia ter ganhado. Ele não podia ter tido uma pescaria maravilhosa naquele momento. Senão ele ia ser tentado a voltar a fazer o que ele fazia antes. Quando ele joga do lado direito, na cabeça dele, ele falou, não tem nada a ver, como é que eu vou puxar isso? Ao tanto você tem que ver que a Bíblia não fala que eles jogaram dentro do barco, eles puxaram o barco depois. Agora, sabe o que mais me toca nesse texto? Não sei se tem como projetar. Põe aí, João 21, 9. João 21, versículo 9. A revelação está aqui nesse texto. João, capítulo 21, versículo 9. Vou ter que pedir um acréscimo aqui nos minutos. Pode, pastor Márcio? Um desconto. João 21, 9. Vai ter jeito não? Pega aí você então. 21, 9. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ao saltar em terra, aqui mesmo. Então, você abriu na sua aí? Quem abriu, leia para mim, por favor. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Você vê,
tudo aquilo que eles saíram para buscar, o Senhor já tinha preparado para eles. Aleluia. Qual que é o nome disso? Provisão. Tudo aquilo que eles estavam desesperados, o Senhor está dizendo, vocês vão trabalhar comigo, vocês precisam acreditar na provisão. Eu é que cuido de você. Ô Pedrão, você saiu para pescar? Eu já preparei para você. Todo mundo que é pescador sabe que tem uma coisa chata de pescaria: limpar peixe. O peixe já estava limpo, já tinha pão e já tinha também brasa. Essas 3 coisas eu quero profetizar na sua vida. O seu ministério vai ter pão, vai ter peixe e também vai ter brasa. Diga aleluia. Agora, o que é mais poderoso, eu vou falar sobre isso amanhã, mas o que é mais poderoso, conecta comigo aqui, versículo 10. Disse Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Deus não precisa de você. É Ele que coloca o peixe para você pegar. Mas na hora que Ele pega, Ele fala: pega lá os peixes que você apanhou. Esse é o nosso Deus. Você não salva ninguém. Aí Ele fala: não, vai lá, faz a festa lá das vidas que vocês fizeram enquanto vocês salvaram. Ele trabalhou a noite toda e não pegou nada. Agora tem um Deus tão poderoso, Ele falou: olha, já tem o meu aqui, mas pega o de vocês também, que vocês acabaram de... Mas quem foi que liberou a palavra? Da boca de Deus tem palavra gerativa, criativa. Quem foi que liberou a palavra? Quem foi que falou que tinha o peixe? Então deixa eu te falar, a provisão não é confiado na sua inteligência, nas suas conexões. É o Senhor que vai dar para você. E aí depois de dar para você, Ele ainda vai falar o que para você? Pega lá o que você acabar, os que vocês acabaram de apanhar. Tem os meus aqui que eu preparei para vocês, mas pega lá o de vocês também. Ô irmãos, a força que você tem foi Deus que te deu. A fé que você tem foi Deus que te deu. As pessoas serão enviadas. Então toda vez que você dobrar os seus joelhos para pedir, peça para Ele. Sua história não é com homens, a sua história é com Deus. É Deus que vai levar as vidas até lá. Deus é que vai soprar. Ah, você está levando para um lugar, tem muito mais para ser salvo. Tem umas que vão andar com você e vão ser discípulos suas e vão frutificar com você. Sabe por quê? Porque Deus já preparou um tempo para você. Eu quero declarar sobre a sua vida que ainda esse ano você será surpreendido com frutos, com pescarias grandes. Em uma noite, Pedro teve a maior decepção, mas no outro dia, ele teve a maior colheita. Por isso, não julgue você mesmo pelo seu estado. Você pode estar muito perto de ser surpreendido por Deus. O Senhor não chegou para ele e falou: Senhor Pedro, o negócio é o seguinte, esse mar aqui já deu também, vamos sair daqui. Não, o Senhor falou: no lugar da vergonha, eu vou te dar dupla honra. Numa noite você teve a maior decepção, mas no outro dia, logo pelo amanhecer, eu vou dar também para você 153 grandes peixes. Sabe por quê? Muitos de nós às vezes ficamos julgando pela nossa situação, pelo seu momento. Olha o momento que eu estou. O diabo adora quando você vive o seu momento agora. Tira a sua visão do agora. Olhe para o seu futuro, para aquilo que Deus tem para você. A terceira coisa que eles receberam está em Atos, capítulo 1. São todos esses momentos que o Senhor aparece para eles. João 20, João 21 e agora Atos capítulo 1. O que eles receberam? A revelação do reino. A revelação do reino de Deus. Ô irmãos, quantos irmãos, eu falei isso porque estava lá no Brasil, a revelação do reino. Quantos irmãos acreditam mesmo que a transformação da nossa nação vem por causa de política? Quantos ficaram assim mal? É igual os discípulos. Está igualzinho os discípulos. Quando será que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O que o Senhor disse? Não vos compete conhecer nem tempos ou épocas. Estava no processo de transição. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito. Mas a cabeça deles era o seguinte: quando é que vai vir alguém para resolver isso aqui? Olha, nós como líderes, como pastores, precisamos ter a revelação daquilo que nós estamos fazendo.
Aquilo que eu e você estamos fazendo é algo superior, é o reino de Deus aqui na terra. E olha o que diz Atos capítulo 1, versículo 3. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus que com os discípulos 40 dias, e o que o Senhor ensinou para eles? Sobre o reino de Deus. Sabe o que é reino de Deus? Tem gente doente? Tem, mas no céu, no reino de Deus, tem enfermidade? Não. Então quando você chega, o reino de Deus chega. Onde a igreja é estabelecida, onde a célula é estabelecida, e nós temos várias igrejas nessa nação, porque cada igreja é uma expansão, cada célula é uma expansão da igreja. Onde a igreja, o reino de Deus está estabelecido, a cura vai chegar. O milagre vai chegar. Pessoas possessas serão libertas. Pessoas que estavam vivendo debaixo de escravidão serão livres. Pessoas serão curadas. Diga amém sobre isso. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Será esse o tempo que o Senhor vai destronar César e estabelecer um novo rei? A cabeça deles eram de coisas daqui, da terra. E o reino de Deus não é das coisas daqui. Nós não vamos multiplicar, não vamos crescer confiado em coisas daqui. Nós precisamos de algo que não é fabricado nessa terra. Nós precisamos do poder de Deus. Precisamos pregar essa palavra com sinais e poder e autoridade. E é isso que vai acontecer no seu ministério. Você vai ter sinais, você vai ter poder de Deus. Você vai pregar o evangelho da graça com poder de Deus. E quando isso acontecer, o Senhor vai confirmar com sinais. Com sinais. Jesus veio. E quando ele veio, ele trouxe o reino. Ele disse o quê? É chegado o reino de Deus. Mateus 12, 28 disse: porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. O que significa trazer o reino? Confrontar as obras do diabo. Nós vivemos uma época que parece que nós é que estamos com medo do diabo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando você chega, você tem que ter autoridade para dizer: Pai, maior é aquele que está em mim. Eu preciso confrontar as obras do diabo, subjugar impérios das trevas, se levantar em autoridade, se posicionar para declarar: Pai, nós estamos aqui. Enquanto nós estivermos aqui, a obra do Senhor vai avançar. A nossa indignação tem que ser traduzida em poder. E para finalizar, você sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eles entenderam isso, diz a Bíblia que as autoridades, depois lá em Atos capítulo 4, se você for ler, se levantaram contra eles. Prenderam Pedro, prendeu o seu companheiro. E quando eles foram presos, a igreja não foi atrás de nada natural. Se você for ler Atos capítulo 4, recomendo que você faça isso. Quando eles foram presos, eles foram orar. E quando eles oraram, tremeu o lugar. Eu não quero desfazer de nenhuma autoridade, mas um dia que uma dessas autoridades vê um lugar tremer, aí eles vão saber o que realmente é poder. Mas nós às vezes estamos ainda preocupados muito com conexões, com gente, vai lá atrás. Estou dizendo que isso é errado, não sou contra isso, tá bom? De maneira alguma. Eu estou aqui mesmo acreditando nisso. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos perder de vista por que nós fomos chamados. Quando Pedro foi preso pela segunda vez, lá em Atos capítulo 12, diz que tinha matado Tiago, e Pedro estava preso. O que acontece? João, na verdade. E aí a igreja foi orar. E quando a igreja foi orar, o anjo foi buscar Pedro na prisão. Quem foi buscar o anjo? O anjo buscou Pedro. Mas quem que buscou o anjo? Oração. São coisas do reino de Deus. Porque senão nós ficamos tão ocupados com tanta coisa, com tantas situações, que nós esquecemos, irmãos, da revelação do reino de Deus. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Se você crê nisso, dê um glória a Deus aí. Por último, 3 minutos e 36 aqui. Qual foi a última coisa que eles receberam? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Você sabe,
Falar do Espírito Santo para você como pastor parece até uma coisa chovendo molhado, mas não tem problema, eu vou falar com você. Quem foi Pedro antes do revestimento do Espírito? Quem foi Pedro depois? Quem foi Pedro? Qual que é o engano que existe na nossa cabeça? É que nós achamos que a obra do Espírito, ela é uma obra que só depende do Espírito. Se o Espírito quiser fazer, ele vai fazer. Deixa eu te falar uma coisa. A obra do Espírito não é unilateral. Romanos 8, 26 diz... O que diz Romanos 8, 26? Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Sabe o que significa a palavra assiste? Sunante lamba nomai. É até uma palavra em línguas mesmo, né? Sunante lamba nomai. O que significa sunante lamba nomai? Trabalhar junto. Trabalhar do lado. O Espírito quer trabalhar através de nós. Amém. Eu tenho tido muito encargo para falar a respeito do Espírito Santo. Sabe por quê? Quando você vê um homem de Deus que escreveu parte do Novo Testamento dizendo eu falo em línguas mais do que todos os outros, isso indica porque ele realmente descobriu uma mina de ouro. Paulo descobriu uma mina de ouro, a oração em línguas. E ele falou, e eu oro mais em línguas que todos vocês. O Senhor não falou assim, isso aí vai soar um pouco meio arrogante. O Senhor falou, pode escrever isso aí, isso é a palavra de Deus. Ele realmente ora. Por quê? Paulo descobriu uma mina espiritual. Uma mina espiritual. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho praticado rigorosamente isso todos os dias. Sabe, assim, o acesso que o Senhor tem me dado, a graça, a recursos espirituais e naturais, é algo poderoso. Por isso que eu escrevi sobre isso, o Espírito Santo em nós. E é tão interessante a revelação que Paulo tinha disso, que se o dom dependesse somente do Espírito, quando Paulo vai escrever para os Coríntios, o que ele diz? Buscai com zelo os melhores dons. Quem é que tem que buscar? É o Espírito ou somos nós? Nós. Quando Timóteo estava meio ali, né, também era um pastor fraco, o que Paulo falou para ele? Ô Timóteo, reavives o dom. Você colocou o dom para dormir, então acorda ele. Isso para falar sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida. E o que ele termina dizendo? Eu quero terminar também com essas palavras. Não te faça negligente. É uma exortação para nós hoje. Não te faça negligente para com o dom que há em ti. Cada um de vocês recebeu um dom, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Se você for estudar a respeito desse dom, você vai entender que esse dom que ele está falando é o dom da oração em línguas. Como eu disse, vim aqui para falar isso para você, mas deixa eu te falar. Eles receberam o revestimento do poder. Essas 4 coisas os capacitaram a viver uma vida sobrenatural. Essas 4 coisas os capacitaram realmente a viver um ministério acima da média, de fruto, de realidade espiritual, de revelação, de visões, de sinais. E eu quero finalizar dizendo isso para você. Deus não anda para trás. Deus não anda para trás. Se no passado ele moveu, ele vai mover muito mais agora. Se no passado ele moveu, ele vai mover muito mais agora. Sabe por quê? Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A outra casa teve glória? Teve. Mas essa glória dessa casa será maior. Quantas pessoas partiram na pandemia? Quantas outras morreram de outras coisas? Por que Deus poupou a nossa vida, pastor Carlos César? Porque tem algo muito poderoso para fazer através de você. Se inclua no propósito de Deus. Não para com essa coisa de dizer, não, se não for eu, Deus vai levantar outro. Não, diz, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, o Senhor conta comigo. Se o Senhor não tivesse algo para fazer, o Senhor já tinha me levado. Se eu estou aqui, é porque tem algo que o Senhor vai fazer em mim e também através de mim. Eu estava... Última coisa, nós vamos orar junto. Eu estava abastecendo o carro da minha esposa há um tempo atrás. Tive uma experiência poderosa. E aí o frentista perguntou, quanto que você quer? Geralmente eu encho o tanque, mas nesse dia eu falei, coloca para mim R$100. Aí eu saí do posto de combustível, passei no quebra-mola assim, não conhecia o lugar, me chamou a atenção lá no painel, né? Computador de bordo, autonomia. O Espírito falou comigo naquela experiência. O Senhor falou comigo, o frentista, com toda a reverência, é o Espírito Santo. Nós é que dependemos. Quanto nós vamos querer? Quanto que nós vamos querer? O tanto que você coloca no seu tanque fala da sua autonomia.
Não tem como colocar 50 e querer ter uma autonomia de 500. O Senhor falou, você colocou 100, você vai ter essa autonomia. Por que Paulo, ele realmente se dedicou mais, se consagrou mais? Eu não tenho dúvida de falar isso para você. É porque ele foi cheio do Espírito Santo. Paulo descobriu uma mina de ouro, a oração em línguas. Por isso que ele falou, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Pode juntar todo mundo. Quero renovar, renova isso dentro de você nesses dias. Renova esse encargo dentro do seu coração nesses dias. Sabe, de você ter essa busca. E essas 4 coisas que eles receberam, fizeram com que eles realmente desfrutassem disso. Pai, nós nos colocamos aqui diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de repartir, de compartilhar coisas tão profundas. E o Teu Espírito está renovando-nos nesse dia para algo muito maior. Porque eu sei que o Senhor quer fazer algo nessa nação. Cada um dos meus irmãos que estão nesses lugares foram árvores plantadas pelo Senhor. E eles vão frutificar, eles vão crescer, eles vão avançar com combustível que não é fabricado aqui na terra, mas é um combustível que vem do alto. Nós não fabricamos avivamento, mas nós buscamos por avivamento, pelo despertamento espiritual. Nós não fabricamos mover, mas nós oramos pelo Teu mover. E queremos mover do Teu Espírito na nossa liderança. Queremos Pentecoste na nossa casa. Queremos que os nossos filhos falem línguas. Queremos que os nossos filhos sejam cheios do Espírito, tenham visões espirituais. Queremos que a nossa casa sirva ao Senhor com unção, com graça. Queremos uma liderança avivada. Queremos líderes discipuladores cheios do Espírito, cheios da unção, cheios da vida. Por isso, Espírito, enche a nossa liderança, enche os nossos pastores, enche os nossos obreiros, enche eles de unção, de poder, de revelação, de dons espirituais. Queremos ser cheios de dons espirituais. Queremos crescer nos dons. Queremos fluir nos dons. Queremos fluir na presença. Oh Espírito, esse é o desejo do nosso coração.